Fantasy Game no futebol, galera, um dos jogos virtuais que mais crescem aí no Brasil. E hoje vamos falar um pouquinho desse jogo que vem entrando na onda dos amantes em esportes e jogos virtuais e buscam sempre uma diversão e também uma possível premiação. Aqui no canal HJP você vai encontrar diversas dicas em Fantasy Games. É um canal dedicado a Fantasy Game no futebol, onde busca te ajudar e colaborar na sua escalação estratégica. Sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola. Eu sou Elton de Paula, administrador do canal, e no vídeo de hoje vou te explicar um pouquinho o que é Fantasy Game. Fique comigo até o final e curta as dicas, e se ainda não conhece o Fantasy Game, aprenda aqui comigo para você já começar a jogar em 2022, seja Cartola FC, Rei do Pitaco ou diversos outros Fantasy Games existentes aí no Brasil. Fique comigo e bora lá pro vídeo. Bom, galera, o canal HJP Cartola está aí no ar há aproximadamente 1 ano e meio e vem trabalhando dicas e análises em Fantasy Games, seja no Cartola FC ou no Rei do Pitaco, galera. Ajudamos aí a comunidade cartoleira e a comunidade pitaqueira com dicas gratuitas e ensinamentos em todas as rodadas nos mais diversos campeonatos de futebol, ao qual os Fantasy Games fazem cobertura. Então, se você ainda não conhece o canal HJP, é a sua primeira vez por aqui, vai fazendo a sua inscrição. Clica no sininho de notificações que você vai passar a receber dicas em todas as semanas aí em Fantasy Games. Não perca essa oportunidade, venha conhecer o canal HJP, venha ser seguidor do HJP. E se você gostar dessas dicas, até o final do vídeo, conhecer um pouco mais o que é um Fantasy Game aqui comigo, não esqueça de deixar o seu super like lá ao final, que ajuda muito aqui o canal HJP a crescer e fazer com que o YouTube entenda que as nossas dicas, os nossos conteúdos estão valendo a pena aí para a comunidade cartoleira, pitaqueira e amantes em Fantasy Games. Bora lá então conhecer o que é um Fantasy Game. Bom, pessoal, Fantasy Game já existe há um bom tempo, pessoal. Aqui no Brasil foi criado em torno aí de 1960 e desde então vem crescendo muito e ganhando muita fama aqui no Brasil, galera. Já são diversos Fantasy Games existentes aí. Mas o que é um Fantasy Game? Fantasy Game, galera, é basicamente um jogo virtual, tá? Onde você cria uma escalação de jogadores, escolhendo aí jogadores de times reais, de jogos que acontecem na realidade, no dia a dia aí. E vocês são medidos, os jogadores são medidos de acordo com o desempenho deles no jogo real, A sua escalação, tá? Ela pode ganhar pontos, tá? Então, de acordo com o desempenho de cada jogador, vai ganhando pontos à medida que as suas estatísticas vão ganhando corpo, vão ganhando forma. Como que é medida essas estatísticas? A partir de chutes, gols, assistências, faltas, impedimentos, interceptações, várias formas de medir um jogo de futebol é contabilizado como pontuação dentro de um Fantasy Game. Atualmente existem Fantasy Games no futebol que fazem cobertura às mais diversas ligas conhecidas dentro do futebol internacional. Por exemplo, na Europa temos Fantasy Game que faz o acompanhamento aí da Premier League, que é a liga inglesa, La Liga, que é o campeonato espanhol, primeira liga, Série A italiana, pessoal, que é o campeonato italiano de futebol, Bundesliga, campeonato alemão, e também a Champions League, onde os melhores times aí da Europa disputam aí a grande liga dos campeões. E aqui no Brasil também não é diferente, existem Fantasy Games que fazem o acompanhamento das principais ligas brasileiras, como por exemplo o Cartola FC, que faz acompanhamento aí no Brasileirão em todos os anos, já é bem antigo, bem conhecido aqui no Brasil, e também o Rei do Pitaco, que faz cobertura não só a campeonatos nacionais, mas também como campeonatos internacionais, inclusive os europeus. Os dois Fantasy Games têm um pouquinho de diferença entre um e o outro. Enquanto o Cartola FC é focado em ligas clássicas, ligas anuais, o Rei do Pitaco é um Fantasy Game focado em tiro curto, ou seja, aquele Fantasy Game que o jogo dura por apenas uma rodada e pode valer prêmios aí para o jogador. Seja no Cartola FC ou no Rei do Pitaco, em ambos Fantasy Games o jogador pode ganhar prêmios. A diferença é entre um e o outro, que vai depender muito aí da sua situação, da sua longevidade de duração, da sua liga ao qual você entrou. Bom, pessoal, diferentemente aí das casas de apostas, os Fantasy Games, você vai escolher os seus jogadores de diferentes times, tá? Então, independente de um time, você não fica dependente de um único time. Você escolhe os melhores jogadores dentre uma seleção de times que está dentro de um determinado campeonato. Você escolhe uma liga para jogar, ou seja, uma sala, tá? Onde você poderá escolher os seus jogadores, Seja aí os 11 jogadores de campo e também o técnico em alguns Fantasy Games. E após a escolha do seu time,
Caso o seu time escolhido tenha um bom desempenho, você pode faturar prêmios, inclusive prêmios em dinheiro, como por exemplo no Rei do Pitaco, que é um fantasy game aí de tiro curto e que já distribuiu aí aos seus jogadores mais de 33 milhões de reais. Outra grande diferença de um fantasy game em relação à casa de aposta é que o jogador vai poder entrar embasar a sua escalação em estratégia. O jogador tem que ter estratégia de escalação, tá? Analisar os times, analisar os jogadores para poder se diferenciar dentro do game e poder ganhar dos seus concorrentes com melhores pontuações. Então, a habilidade do jogador dentro de um fantasy game vai fazer muito a diferença no resultado final. Bom, mas como começar a jogar um fantasy game? Basta você fazer o cadastro dentro da plataforma, dentro do site de um dos fantasy games escolhidos, tá? Fazer o seu cadastro, fazer o seu login e pronto, começar a fazer a sua escalação. De acordo com cada fantasy game, né, tem aí uma forma de patrimônio, ou seja, você vai começar o jogo com patrimônio, né, virtual dentro de cada fantasy, e onde você vai conseguir comprar os seus jogadores virtualmente com esse patrimônio fixo seu. Alguns fantasy games, como o Cartola FC, o patrimônio ele consegue ter uma certa valorização, onde de acordo com o desempenho de cada jogador, ele vai ficando mais caro, ele vai se valorizando. Ou, se o jogador for mal dentro aí de um jogo, ele pode desvalorizar. Sendo assim, você pode aumentar ou diminuir o seu patrimônio. Ou seja, você tem que ter estratégia de compra e venda de jogadores para poder ganhar mais patrimônio. Patrimônio no Cartola FC, que é conhecido como cartoletas. Já no Rei do Pitaco, o patrimônio já é fixo, galera, conhecido como pitacos. Cada jogador tem um salário virtual conhecido como pitacos, tá? Onde você vai poder escalar o seu jogador com esses pitacos fixos em cada liga pré-determinada. Sabendo que, no Rei do Pitaco, cada liga finaliza dentro de uma única rodada, e aí vai saber aí quais jogadores fizeram a melhor pontuação, ou seja, fizeram a melhor estratégia para ganhar as suas ligas. Já em fantasy games, como Cartola FC, temos também ligas públicas e anuais. Você pode criar as suas próprias ligas, convidar os seus amigos para disputarem, né, essas ligas pessoais, ou entrar em ligas públicas, né, com diversos cartoleiros aí e disputar essa liga durante o ano todo. É lógico que você vai conseguir acompanhar as suas pontuações por rodada, por mês, por turno do Campeonato Brasileiro, que é coberto aí pelo Cartola FC. E conforme passa o tempo dessas ligas, seja mensais, ou seja por turno, ou até mesmo lá no final da liga, do campeonato, você pode ganhar, faturar prêmios aí em dinheiro dentro das suas ligas ao qual você organizou aí com seus amigos. Então é uma forma divertida de ganhar uma possível grana, uma possível premiação dentro do fantasy game. Já no Rei do Pitaco, você pode ganhar aí premiações em todas as rodadas dos campeonatos cobertos, em todas as ligas. Vai depender aí da sua estratégia de escalação e de investimento, já que a entrada em cada liga dentro do Rei do Pitaco, ela é paga. Então, além do seu patrimônio que você entra fixo aí dentro do fantasy, você entra com um investimento muitas das vezes bem baixo, para você concorrer com os diversos pitaqueiros, tá? Dentro das ligas, dentro das salas, e assim se diferenciar em pontuação, ganhando aí uma bolada em prêmios. Lembra vocês que o Rei do Pitaco já é um fantasy game conhecido, tá? Vem crescendo muito e já distribuiu mais de 33 milhões de reais para diversos pitaqueiros que seguem o fantasy, tá ok? Por outro lado, Cartola FC também já distribuiu muitas premiações, tá? Não em dinheiro, tá? Premiações em vale compras para quem é cartoleiro pro. Cartoleiro pro precisa pagar aí uma, digamos assim, uma passagem, né? Uma autorização para você ter melhores vantagens dentro do fantasy, como criar vários times ou participar de mais ligas aí, tá ok, galera? Então são diferenciações de cada fantasy game, tá ok? Mas e a pontuação nos fantasy game? Como que funciona? A pontuação, galera, vai depender muito aí dos jogadores escalados, né? A pontuação do seu time em si vai depender da performance de cada jogador dentro do jogo real, do que acontece realmente em campo, tá? Dentro daquela rodada. Então, para isso, por exemplo, um atacante precisa fazer gol, dar assistência, fazer muitas finalizações certeiras, tá? Ou o seu goleiro precisa defender um pênalti, o seu goleiro pode fazer mais defesas, tá ok? O seu meio-campista pode fazer gol também, pode fazer assistências, pode fazer desarmes, que também conta como pontuação nos fantasy. E também tem uma estratégia interessante, pessoal, com o time da linha de defesa. Geralmente é muito importante que analisemos o confronto em si, o histórico daquele confronto, a situação real do time dentro do campeonato ao qual ele está disputando, se aquela linha de defesa desse determinado time escolhido seu está levando muitos gols, ou aquele ataque do seu time
time está fazendo muitos gols. Tudo isso temos que levar em consideração na hora de escalar o nosso time no Fantasy Game. Em Fantasy Games de tiro curto, como por exemplo o Rei do Pitaco, existem algumas estratégias de escalação, como por exemplo a variação de defesa completa de um determinado time, pois nessa variação de defesa, se o seu time não tomar gol, você tem uma bonificação extra chamada de SG, saldo de gol. Então geralmente os jogadores que conseguem acertar essa variação de defesa completa dentro de uma rodada de tiro curto, consegue se diferenciar dos demais, porque você vai ter, todos os seus jogadores, incluindo o técnico, vai ter esse bônus extra aí, que geralmente é 5 pontos nos Fantasy Games. Ainda mais se você ter um pouco mais de estratégia e conseguir analisar aqueles times, conseguir chegar a uma conclusão de times que tenham uma boa variação de defesa, ou seja, tem a probabilidade de não tomar gols dentro de uma rodada, mas também tem alguns jogadores defensivos que fazem scouts positivos, scouts de gols, assistências, ou praticam bastante desarmes. Isso vai te potencializar ainda mais na disputa aí com seus amigos, com os demais jogadores dentro do Fantasy. Então, na hora de analisar, na hora de escalar, dê atenção também ao potencial individual de cada jogador, seja aquele atacante ou aquele meia. Por exemplo, um atacante. Você vai buscar aquele atacante que tem aí a probabilidade maior de fazer gols, ou seja, aquele atacante que vem fazendo muitos gols, que vem acertando finalizações, que vem fazendo assistências também para os seus colegas, ou seja, que vem trazendo e desenvolvendo, gerando scouts positivos. Para os meias, também. Tem aqueles meias, como os volantes, que são mais desarmadores, acabam armando o time e pontuam mais por média básica. É lógico, numa liga clássica, um volante assim, um meia, com essas características vale muito a pena e conta lá no final com pontuações em regularidade. Porém, em ligas tiro curto, você precisa pontuar o máximo possível. Então é importante que a sua estratégia foque também em buscar aqueles meias bem ofensivos que têm potencial de gols e assistências. E finalizando, galera, não podemos esquecer de um quesito muito importante em Fantasy Games, que é o mercado, galera. O mercado ele se abre para você poder fazer a sua escalação, onde os jogadores ficam ali disponíveis. Mas vai ter um momento, alguns minutos antes, um certo tempo bem próximo ao início da rodada, ou seja, ao início do primeiro jogo daquela rodada específica em um determinado campeonato, o mercado no Fantasy Game se fecha. Então você tem que ficar muito atento com esse fechamento de mercado para fazer a sua escalação a tempo e assertiva da melhor maneira possível. Os grandes players em Fantasy Game, galera, se diferenciam muito da maioria dos jogadores. Eles ficam atentos muito a noticiários, como anda o treinamento desse time que você está pensando em escalar, tá? Como é a movimentação do mercado em si, totalmente, em todos os jogos cobertos ali naquela determinada rodada até o fechamento do mercado. Assim, esses grandes players conseguem escalar o seu time da melhor probabilidade possível, jogadores que realmente possam participar do jogo em campo. É lógico que muitos Fantasy Games também têm a segurança do banco de reserva. Para que serve o banco de reserva? É justamente para quando você não tem muito tempo de analisar, de ver as probabilidades, você acaba escalando um jogador titular e se aquele jogador não jogar, não atuar, você tem o banco de reservas para poder substituí-lo. Então, no banco de reservas é importante que você faça a escalação estratégica também e com jogadores que têm grande probabilidade de jogar. Ele fica como reserva ali ao seu time titular, podendo entrar se o seu jogador titular não começar jogando aí na maioria dos Fantasy Games. É lógico que cada Fantasy Game tem suas estratégias individuais já pré-estabelecidas. E é isso aí, galera. Essas são as estratégias do Fantasy Game. É assim que se joga um Fantasy Game, é o que eu tentei te passar aí no vídeo de hoje. Muitos pitaqueiros, cartoleiros, precisam de análises estatísticas, precisam acompanhar aí as probabilidades de cada mercado e nem sempre tem muito tempo. Adoram o Fantasy Game, gostam de jogar, gostam de buscar aquelas premiações, mas nem sempre tem o tempo disponível, o tempo hábil para fazer uma estratégia, para fazer uma análise dedicada para conseguir se diferenciar. Por isso, muitas das vezes nós temos disponíveis aí no mercado planos de sócios onde existem profissionais dedicados a analisar aquele determinado mercado para você e trazer dicas exclusivas, dicas estratégicas, dicas estatísticas, muitas das vezes com conteúdo bem refinado de cada time dentro de cada liga, fazendo com que o jogador em Fantasy Game que tem acesso a um plano de sócios, que não tenha tempo de fazer suas análises, mesmo assim tenha a oportunidade de ir bem dentro de uma determinada liga. Por isso, um plano de sócio muitas das vezes faz a diferença na hora de ser lucrativo em Fantasy Game. Então, se você não conhece o Fantasy Game, quer entrar para o mundo aí do Fantasy Game no futebol,
venha seguir aqui o canal HJP, eu, Elton de Paula, te trago dicas, análises, estatísticas gratuitamente em todos os campeonatos aí cobertos pelo Rei do Pitaco e também no Cartola FC, galera. Temos também aqui disponível plano de sócios, tanto no Cartola como no Rei do Pitaco, onde temos uma equipe especializada estatisticamente e com pessoas, né, jogadores profissionais que conhecem do futebol. Então, assinando aí os nossos planos, você vai ter a oportunidade de ser lucrativo e de ser diferencial aí nas suas ligas, seja qual for o fantasy game que você irá participar. Bora lá, espero que tenha gostado, espero que tenha muitas mitadas daqui pra frente, você que vai começar a jogar fantasy game em 2022. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou aí do vídeo, do conteúdo, deixa aquele super like aqui pro HJP e aproveite para fazer a sua inscrição para receber dicas no Cartola FC e no Rei do Pitaco em 2022. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Que Deus abençoe a todos.